Vamos agora para o último caso especial do balanceamento de uma reação de oxirredução, que é o caso em que aparece o peróxido de hidrogênio, H2O2, também chamado de água oxigenada, quando está em solução aquosa, em uma reação de oxirredução. Lhe digo já já qual é o segredo que você tem que conhecer para balancear essa reação. Primeiro vamos verificar quais elementos que variaram o NOx. O manganês, no permanganato de potássio, é mais 7. Menos 8 do oxigênio, com mais 1 do potássio, mais 7 do manganês. Lembre-se que nos peróxidos o oxigênio é menos 1. Tanto é que o hidrogênio é mais 1, vai zerar. 2 cargas positivas, 2 cargas negativas. Menos 8 com mais 2, mais 6 do enxofre. Menos 8, mais 2, mais 6 do enxofre. Alexandre, como é que eu descubro aqui o NOx do manganês? Você pode fazer assim, ó. O NOx do sulfato é menos 2. Então o NOx do manganês tem que ser mais 2 para poder zerar. O sulfato é menos 2. Vem do H2SO4. Quando você tira 2H+, sobra SO4, 2 menos. Então o sulfato é menos 2. Se você quiser calcular agora, ó, o NOx do enxofre no sulfato, vamos lá. O oxigênio é menos 2, fica menos 8. Quanto é o enxofre? Mais 6. Se você olhar, o enxofre não muda o NOx, porque menos 8 com mais 6, ó, sobra menos 2, que é o NOx do sulfato, ok? Beleza. Menos 2 mais 1, 0. Substância simples, 0. Quem variou o NOx? Chegou o segredo. Sempre que tiver o peróxido de hidrogênio no reagente, você vai pegar a variação do NOx do peróxido de hidrogênio com o oxigênio. Você sabe que a água oxigenada, né, se decompõe produzindo água e oxigênio. Você vai relacionar o NOx do oxigênio, do peróxido de hidrogênio, ou seja, o NOx do oxigênio, da água oxigenada, com o oxigênio, com o O2. Essa é a regra. Tem que sempre relacionar a água oxigenada com o oxigênio. Então vamos ver quem variou o NOx. O manganês passou de mais 7 para mais 2. O manganês, de mais 7 para mais 2, ele ganhou 5 elétrons. Quem ganha elétrons sofre redução. E quem sofre redução é o agente oxidante. Qual foi o outro elemento que variou o NOx? Não foi o H+, não foi o enxofre, que é sempre mais 6. Na maioria das moléculas, o oxigênio é menos 2. Só não é menos 2 onde que o oxigênio não é menos 2? No peróxido de hidrogênio, que é menos 1. E aí, eu vou relacionar esse menos 1 com quem? Ó? Com menos 2? Com menos 2? Com menos 2 ou com 0? Com quem eu vou variar o NOx do oxigênio da água oxigenada, Alexandre? Obrigatoriamente com o gás oxigênio, com o O2. Esse é o segredo. Relacione o NOx do oxigênio da água oxigenada obrigatoriamente com o gás oxigênio. Pronto. Porque de menos 1 para 0, ó, de menos 1 para 0, perdeu um elétron. Se perdeu um elétron, sofreu oxidação. E se sofreu oxidação, é o agente redutor. Alexandre, por quê que obrigatoriamente tem que relacionar o peróxido de hidrogênio com o oxigênio? Veja bem, porque se o manganês se reduziu, né, esse oxigênio tem que se oxidar, tem que perder elétrons. Se você fosse relacionar com esses outros, ó, menos 2, menos 2, menos 2, de menos 1 para menos 2, teria ganhado elétrons. De menos 1 para menos 2, ganhou um elétron. Sofreria redução também. Mas o manganês já sofreu redução. Então você tem que relacionar com alguém que esse oxigênio se oxide. Menos 1 com quem que ele vai se oxidar? Menos 1 com 0. De menos 1 para 0, aí ele perdeu um elétron, portanto se oxidou. Então você descobre que essa regrinha tem uma lógica. Se o manganês está se reduzindo, esse oxigênio aqui tem que se oxidar. Então não vou relacionar com menos 2, porque de menos 1 para menos 2 estaria ganhando elétrons também, estaria se reduzindo. Tem que relacionar de menos 1 com 0, porque de menos 1 para 0, aí ele perde elétrons, se oxida. Agora que você sabe quem variou o NOx, segunda regra, veja
de quanto foi a variação do NOx. A variação do NOx do oxigênio, da água oxigenada, de -1 para 0, variou 1. Multiplique pela maior atomicidade. 2 do oxigênio de um lado, 2 do oxigênio do outro. Então a variação dá 2. Quanto foi a variação do manganês? A variação do manganês, de +7 para +2, a variação do NOx foi 5. Multiplique pela maior atomicidade. De um lado e do outro, o manganês é 1. Então, a variação dá 5, ok? Primeira regra, veja quem variou o NOx. Segunda regra, de quanto é a variação total do NOx. Terceira regra, troque do lado coerente. De que lado nós vamos trocar? Do lado dos reagentes ou do lado dos produtos? Vamos verificar. A atomicidade do manganês é 1 e do oxigênio aqui é 2. Então, total, 3. O manganês aqui é 1 e o oxigênio ali também é 2. Total, 3. Veja que deu igual, dos reagentes e nos produtos deu igual. Então, a rigor, você poderia trocar de um lado ou do outro. De preferência, nesse caso da água oxigenada, vamos trocar do lado dos reagentes, porque aqui é uma substância composta, ali é uma substância simples, então é melhor você, nesse caso especial, no caso da água oxigenada, você fazer a troca do lado da própria água oxigenada, do lado dos reagentes, já que ficou igual de um lado e do outro, ok? Então vamos lá. A variação do manganês, que foi 5, eu vou jogar na água oxigenada. E a variação da água oxigenada, que foi 2, eu vou jogar no manganês. Pronto. Agora você vai me ajudar a contar de um lado e do outro, ok? Potássio, 2 potássio, 2 potássio. Coloco 1 para você já saber que está balanceado. Manganês, 2 manganês, 2 manganês. Já está balanceado. Vamos, por exemplo, contar o enxofre, ó, que o enxofre já está fechado aqui. Ó. Um enxofre com 2 enxofres dá 3. 3 enxofres. Só tem enxofre aqui. Ó. Vou colocar um 3. Está balanceado o enxofre. Vamos contar os hidrogênios. 10 com 6, 16. Só tem hidrogênio aqui. Ó. Tem que ter 16. 8 vezes 2, 16 hidrogênios. Pessoal, só falta o oxigênio. 8 e 10, 18. E 12, 30. 18 com 12, 30. Tem 30 oxigênio nos reagentes. 4 com 8, 12. Com mais 8, 16. Faltam, são 30, né? No caso, tem 16, não é verdade? 4 com 8, 12, com 8, 20, desculpem, 20, né? 20 oxigênios. Tá faltando 10. O que é que eu faço aqui? Coloco 5. Tá balanceado. E veja que acabou, se você tivesse trocado nos produtos, também tinha dado certo. Ó. Quanto foi a variação do oxigênio? Você joga no manganês. 2. Quanto foi a variação da água oxigenada? 5. Quanto foi a variação do manganês? 5. Você joga no oxigênio? 5. Então teria dado certo se você tivesse trocado também do lado dos produtos. A variação da água oxigenada 2, você joga no manganês. A variação do manganês 5, você joga no oxigênio. Porque aquela regra sempre vale. Quando a soma das atomicidades de um lado e do outro são iguais, você pode trocar do lado dos reagentes ou do lado dos produtos. Eu, de preferência, quando iguala, eu troco do lado dos reagentes, tá certo? Então tá tudo balanceado, ficaram os menores índices inteiros possíveis, ó, 2, 5, 3, 1, 2, 8 e 5. Os oxigênios, né, que deu 30 nos reagentes, 8 e 12, 4 e 8, 12, com 8, 20, com 10, 30. 30 oxigênios de um lado e do outro. Reação toda balanceada. Com isso, a gente finaliza o nosso importante módulo 7. Modo de reações inorgânicas. Lembra tudo que a gente estudou? Classificação das reações, adição, decomposição, simples troca, dupla troca, saber se as reações de simples troca ocorrem ou não, deslocamento de metal com metal, metal com hidrogênio, ametal com ametal,
reações de dupla troca, se elas ocorrem ou não, né? Se forma um precipitado, se origina um eletrólito mais fraco, que é um ácido fraco ou uma base fraca, um composto volátil, ou então libera um gás, balanceamento de reações por tentativas, procurar trabalhar com os elementos que aparecem uma única vez, com os que têm os maiores índices. Se tiver ímpar e par, é uma boa começar por ele. Vimos também as reações de oxirredução. Vimos 3 exemplos de casos gerais e 3 exemplos de casos especiais. Quais são os casos especiais? Reações de auto-oxirredução, que é quando uma mesma substância se oxida e se reduz. Reações iônicas, que além de igualar os átomos, eu tenho que também verificar se as cargas ficaram todas iguais. E por último, aquelas reações que envolvem a água oxigenada. E aí eu tenho que variar, que relacionar o oxigênio da água oxigenada com o gás oxigênio, obrigatoriamente, e não com os outros átomos de oxigênio que estão presentes nos produtos, ok? Um grande abraço, a gente finaliza esse módulo, continue estudando e a gente se vê. Tchau, um abraço.